Olá, me chamo Kaique Victor e irei apresentar meu trabalho sobre a evolução da radiologia, desvendando as diferenças entre o método convencional e o método digital. Eu separei o meu trabalho em 4 tópicos principais. Primeiro, irei discutir a evolução da radiologia ao passar dos anos, de forma resumida, e logo em seguida irei discutir os 2 principais métodos de aquisição de imagem, que é o método convencional e o método digital. E depois irei concluir sobre ambos. Bom, a radiologia, desde o princípio, tem sido indispensável na prática médica, pois ela fornece imagens internas do corpo humano de forma não invasiva para o diagnóstico preciso e para o tratamento de inúmeras condições médicas. E ao passar dos anos, grandes transformações ocorreram na área de diagnóstico por imagem, alterando totalmente a maneira de como os profissionais adquirem, processam e interpretam as imagens radiográficas. A radiologia convencional ela deu início a uma grande conquista na prática médica, a visão interna do corpo humano. Mas com o desenvolvimento da radiologia digital, a maneira de como os profissionais manipulam a imagem até o diagnóstico final mudou, trazendo para a medicina diagnóstica importantes vantagens, como maior eficiência operacional, a menor exposição dos pacientes e profissionais à radiação e melhor qualidade de imagem. O tipo de pesquisa realizada neste trabalho foi descritiva, pois foi utilizada de artigos científicos e estudos para diferenciar a radiologia convencional da digital. Dessa forma, foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica, a fim de exaltar relevantes diferenças entre os 2 métodos de aquisição de imagem. E agora falando sobre a radiologia e a sua evolução, o seu início foi marcado pela descoberta dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895. Da criação de Röntgen, os primeiros equipamentos utilizados para a realização de radiografias produziam raio-x através de tubos de raios catódicos que não foram projetados para essa função, e desse modo, eles não possuíam nenhuma estabilidade ou proteção quanto aos raios-x produzidos para os pacientes ou para os profissionais envolvidos no procedimento, gerando um risco à saúde dos envolvidos. E visando essa problemática e a questão da radiação espalhada na geração da imagem, o radiologista Gustav Buck, em 1912, desenvolveu o uso da gradiente difusora, o sistema de colimação da radiação, para a redução da radiação secundária no paciente e no ambiente, e para os profissionais também. Já em 1916, a General Electric desenvolveu o primeiro equipamento com circuito que possibilitava o controle da tensão, exposição e corrente do tubo, gerando assim técnicas para a prática radiológica. E no final dos anos 70, foram criados equipamentos colimadores que limitavam automaticamente o tamanho do campo de exposição ao tamanho do filme, dando início assim ao controle automático da exposição na geração de imagens. E no final do século XX, com a revolução tecnológica, a criação da radiologia digital marcou um importante avanço na história da medicina diagnóstica, desempenhando um papel crucial na prática médica, facilitando ainda mais a visão dos radiologistas de fraturas ósseas e de tumores internos, proporcionando diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e maior segurança para o paciente e profissional da área. E agora falando sobre a radiologia convencional, ou radiologia analógica, ela é a modalidade mais antiga de radiodiagnóstico, mas que continua sendo amplamente utilizada no contexto de diagnóstico por imagem. A técnica da radiologia convencional se baseia na utilização de raio-x de alta energia para a criação de imagens bidimensionais de estruturas anatômicas do corpo humano, como ossos, articulações, tecido moles e outros órgãos. E a partir dessas radiografias, o profissional consegue identificar anomalias, lesões, doenças e outras condições médicas. A principal característica desse sistema é a utilização de filmes radiográficos para a geração da imagem. O filme, ao ser exposto
a radiação, ah, irá gerar uma imagem latente que, após ser processada quimicamente, revelará uma imagem de estrutura anatômica detalhada do corpo humano, a ser estudada, né? Mesmo com a utilização da radiologia digital nos dias de hoje, esse método possui algumas vantagens e desvantagens. As suas vantagens são muito mais sobre a sua simplicidade, acessibilidade e eficácia de utilização desse sistema, pois esse sistema desempenha um papel importante em contextos clínicos e locais que não possuem recursos tão grandes quanto em cidades grandes como São Paulo. Além do mais, esse sistema ele é muito mais acessível em termos de custo inicial de aquisição dos equipamentos ou de manutenção. E além disso, esse sistema ele possui um processo de captura de revelação e revelação de imagens muito mais simples do que o digital, não precisando de um treinamento tão aperfeiçoado, pois só utiliza de princípios básicos da radiologia geral. Mas quanto às suas desvantagens, esse sistema ele pode gerar imagens de qualidade inferior em comparação com a radiologia digital. E o processamento químico desses filmes requer uma estrutura à parte, só específica para isso, no ambiente hospitalar. E a utilização de produtos químicos requer um descarte regularizado para não ocorrer contaminações. E além disso, esse sistema, ele são registrados em filmes que podem gerar um certo desafio quanto à sua armazenamento. Pois, além de precisar de uma organização maior, o paciente pode até perder as radiografias geradas em filmes. E agora falando sobre a radiologia digital, ela tem como princípio a obtenção de imagens radiográficas por meio da conversão do feixe de radiação em energia elétrica por meio de detectores digitais. Estes detectores, ao serem expostos à radiação, coletarão a energia que deverá ser transformada em sinal elétrico. E esse sinal elétrico deverá ser registrado, digitalizado e quantificado em uma escala de tons de cinza correspondente à exposição da radiação ao detector. E após a coleta, um software de pós-processamento será necessário para transformar a imagem crua em uma imagem própria para utilização no contexto clínico médico. A radiologia digital ela se divide em dois principais métodos de aquisição de imagem, o CR e o DR. O CR é radiografia computadorizada. Ela se baseia na utilização dos image plates com uma camada de detectores de cristais fotoestimulantes que, ao ser expostos pela radiação, irão gerar uma imagem latente. Essa imagem ela deve ser tratada numa leitora especializada que vai escanear pixel por pixel, e liberando a energia armazenada que estava em forma de luz dentro do IP. E essa luz será convertida digitalmente em uma imagem que será utilizada para o diagnóstico. Já o sistema DR é a radiografia digital. Ela pode ser dividida em dois subsistemas também, o indireto e o direto. O direto, a imagem será gerada diretamente no sistema digital de um computador. Aí assim ela poderá ser diretamente já tratada para o diagnóstico. E o sistema indireto, você precisa também colocar numa leitura especializada para poder assim tratar a imagem em um sistema de pós-processamento. Ambos os sistemas CR e DR utilizam de técnicas de pós-processamento para melhoramento e aprimoramento da imagem, como janelamento, aprimoramento de nitidez, aprimoramento de contraste, entre outros métodos. E quanto a vantagens e desvantagens do sistema digital, as suas vantagens são inúmeras, visto que esse sistema é o mais atual em comparação com o convencional. Esse sistema, além de ser mais atual, ele tem uma qualidade maior das radiografias geradas,
e necessitando menos de dose no paciente para gerar uma imagem de boa qualidade. Além disso, esse sistema ele pode ser facilmente armazenado, as imagens, em sistemas de nuvem, de arquivamento em computadores. Além de que o fato de poder ter um pós-processamento de imagens digital ajuda ainda mais na identificação de anomalias, doenças e outras causas médicas, assim. Mas quanto às suas desvantagens, o sistema digital possui um alto custo de manutenção e de aplicação no ambiente clínico. Além do que, esse sistema está sujeito a falhas técnicas, podendo afetar a rotina clínica caso o sistema caia. Assim, não podendo fazer ou tratar as imagens, né? Além disso, há uma preocupação adicional com a privacidade e segurança dos dados que são armazenados nesses sistemas, podendo ser invadidos por hackers ou pessoas mal intencionadas. E em conclusão, podemos citar que a evolução na radiologia é evidente e que a transição do método convencional para o método digital representa um marco importante na história da medicina diagnóstica. Ao desvendar as diferenças entre as duas abordagens, podemos aferir que a radiologia digital não é apenas uma simples transformação tecnológica, mas sim uma transformação na maneira de como diagnosticamos e tratamos doenças. Com suas vantagens quanto à eficiência operacional, qualidade de imagem e facilidade de compartilhamento de dados, a radiologia digital ela está redefinindo os padrões de cuidados de saúde, proporcionando uma experiência mais segura, eficaz e precisa tanto para profissionais quanto para os pacientes. No entanto, não podemos esquecer que os anos da prática da radiologia convencional foram importantes para o estabelecimento das teorias quanto ao uso da radiação no tratamento e diagnóstico de inúmeras doenças. Tendo isso em vista, podemos assumir um compromisso contínuo com a inovação, adequação e proteção, e assim aproveitar ao máximo os benefícios da radiologia digital. E assim embarcar em um emocionante futuro da medicina diagnóstica que vem evoluindo com o passar dos anos. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção.